Tema de hoje: esta é a sua chance para um novo começo. Vou lhe fazer uma pergunta acerca de um vocábulo da língua portuguesa não muito usado. Você sabe o que é procrastinação? Uma palavra não muito usual, não é? Procrastinação. Procrastinação é o mesmo do que popularmente a gente chama de empurrar com a barriga. Deixar para depois. Adiar um pouquinho antes de tomar alguma decisão. Procrastinação, ou a pessoa que costuma procrastinar demais, é alguém que está sempre adiando o que ela deveria estar fazendo. Ela vai jogando para diante, ela acaba não fazendo, ela acaba deixando para depois. E aí, por exemplo, já faz 5 anos, por exemplo, que você gostaria de ter aprendido uma nova língua e não aprendeu ainda. Aí já faz não sei quantos anos que você estava querendo fazer uma poupança, guardar um dinheiro e você ainda não o fez. E você vai deixando para renovar coisas que você deveria estar renovando e ainda está até hoje com aquelas coisas antigas e velhas, encalhadas. Sua casa, faz tempo que você quer fazer uma mudança lá. Procrastinação é isso. Procrastinação é quando você, por exemplo, está de mal com alguém, está chateado com alguém, está engasgado com alguém, precisa chamar a pessoa, conversar com a pessoa, mas você vai adiando. O pior é quando a procrastinação traz a sua consequência. A pessoa com quem você queria se acertar, morreu. Ou a pessoa com quem você precisaria se resolver, mudou de país e agora você não tem mais contato algum. E fica carregando aquelas coisas no coração. Ou você adiou tanto para fazer um curso e agora ficou desempregado. E aí não tem currículo para competir no mercado. São situações assim que são consequência de uma procrastinação. Tem um texto na Bíblia Sagrada, no livro de Tiago, que fala que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu vou pegar o princípio do texto. O princípio do texto diz que se você sabe o que você tem que fazer e não faz, a Bíblia usa o termo pecado, mas a palavra pecado, ela significa errar o alvo. Quem sabe o que tem que fazer e não faz, erra, perde a chance, erra o alvo, perde a direção. Muita coisa na sua vida já poderia ter acontecido e não aconteceu porque você não tomou decisão na hora que tinha que tomar. Procrastinou. E o pior é quando você procrastina e não dá mais para voltar atrás, o famoso perdeu, não tem mais jeito. Aí você tem que procurar plano B, plano C ou alguma outra coisa para se resolver na vida. Minha questão é que no tema de hoje eu quero te mostrar que é uma chance que Jesus está te dando de um novo começo, e eu te pergunto se você dessa vez vai deixar passar. Tem na Bíblia uma história que nos orienta sobre isso. E nos chama a atenção para tomar essa decisão na hora que tem que ser tomada. Meu irmão, a tua vida é curta. Passa muito rápido. Nós não podemos perder tempo. Há determinadas oportunidades de Deus na nossa vida que a gente não pode deixar passar. Tem um homem na Bíblia Sagrada, o nome dele é Bartimeu, a gente sabe isso, pelo Evangelho de Marcos. Eu vou lê-lo no Evangelho de Lucas, onde não cita o nome dele, mas cita-o apenas dentro da sua deficiência. Ele era cego. Ele era cego e ouve falar que Jesus ia passar pela sua cidade. Esse homem sabia que ele não ia ter uma outra oportunidade de estar tão perto de Jesus como naquele dia. Aquela era a sua chance, aquela era a sua oportunidade, e a história nós conhecemos, ele não deixou passar. Vamos ler a história, interpretar o texto e então tirar algumas lições aqui para nós. São 4 lições que eu quero tirar hoje desse texto. Vamos ler o texto em Lucas, no capítulo 18, no versículo 35 até o 43.
O texto está na nossa tela, você acompanha comigo. Ao aproximar-se de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: então recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho, como diz no livro de Marcos, eu acrescentei este trecho aqui, glorificando a Deus. Um cego sentado à beira do caminho, escuta a multidão indo para a entrada da cidade. É um costume, nós precisamos primeiro nos transportar para aquele tempo para entender melhor algumas coisas desse texto. O motivo do reboliço todo era que Jesus de Nazaré iria passar por ali. Acontece que Jesus de Nazaré já estava naquele tempo de ser muito conhecido o seu ministério, tinha realizado muitas curas, o povo sabia que ele era descendente do rei Davi, portanto criou-se uma expectativa na nação de que este poderia ser o Messias, o enviado, o ungido, o escolhido, aquele que novamente restituiria a Israel o governo, assim eles acreditavam. Como ele era descendente do rei, então eles imaginavam: quem sabe este cara é o nosso próximo rei, que vai nos libertar do império de Roma. Afinal de contas, Roma dominava toda aquela região. O povo então resolve fazer um cortejo para receber Jesus. No Oriente Médio, é um costume, quando você tem um visitante ilustre, você sai para fora dos portões da cidade para receber esse ilustre visitante e o traz para dentro da sua cidade. Então a multidão toda foi fazer esse cortejo. O cego sentava à beira do caminho, entenda, cidades pequenas, uma rua principal apenas. Então, à beira do caminho, na porta de entrada da cidade, lugar onde o cego ficava para pedir esmolas ali. Ouvindo aquela multidão toda e vendo não, porque ele era cego, né? Percebendo todo aquele burburinho acontecendo, o que ele faz? Ele pergunta: o que está acontecendo? Jesus de Nazaré está passando aqui. Ele não podia perder essa oportunidade. A hora que ele escutou Jesus mais ou menos por perto, aquela multidão, um barulho mais perto, então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A expressão dele, filho de Davi, já mostra que ele entendia: este homem é da realeza, este homem é da casa real. Eu quero ser abençoado com a bênção de Davi, o grande Messias esperado. Eles estavam já perto da época da Páscoa. E para eles era uma época interessante, porque a Páscoa celebrava-se a libertação de Israel do Egito. Eles pensaram: quem sabe seja esse o tempo de Jesus indo para Jerusalém, seja o tempo de dar o golpe em Roma. Imagina, aquele cara que vai ser o nosso rei está passando agora aqui. Aquele cara que é o nosso rei está passando aqui perto de mim. Este homem falou: é a minha chance de chegar perto dele agora. Esse mendigo começou a gritar e clamava, querendo falar com Jesus, mas a multidão começou a repreendê-lo. Fica quieto, rapaz, fica quieto, você está atrapalhando. Em outras palavras, quem você pensa que você é para se chegar perto de Jesus num momento como esse? Foram até desrespeitosos com eles, mas Jesus para tudo, fala: manda chamá-lo. Trouxeram-no. E Jesus diz assim para ele: o que você quer que eu lhe faça? Eu sei que para nós parece ser óbvio, afinal de contas, o cara era cego. O que quer que faça? Quer ser curado. Não é tão óbvio assim naquela cultura.
por algumas razões. Primeiro, temos que entender um pouquinho essa posição do pedinte naquela cultura, é bem diferente da nossa. Um mendigo, um pedinte, era parte da cultura ou parte da vida de uma comunidade. Não era qualquer pessoa que poderia ser pedinte, ela teria que ser autorizada pela liderança da cidade. Ela teria que ter algum defeito físico muito claro que a impossibilitasse de trabalhar. Era dado a ela uma determinada capa, um determinado manto que ela se usava para se cobrir, e as pessoas a identificavam dessa maneira. Em outras palavras, o pedinte era oficializado. Ele tinha autorização para pedir, mas não era como a gente está pensando aqui hoje. A gente imagina o pedinte hoje, como você vê nas ruas, né, alguém estendendo a mão e falando, dá uma esmolinha, pelo amor de Deus, não é? E você vê a pessoa se humilhando, pedindo para você, mendigando algo para você. É assim que é na nossa sociedade, mas não era assim naquele tempo. Por uma razão, esse povo todo, eles conheciam o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento há uma orientação clara que quem ajuda o pobre está emprestando a Deus. Isso aqui não é provérbio popular, é provérbio bíblico. Estava dizendo claramente que aquele que dá ao pobre é abençoado. Então, toda pessoa que é justa, toda pessoa que é correta, esta pessoa normalmente repartia o que tinha com os pobres. Dar esmolas fazia parte da espiritualidade daquele povo. Portanto, o mendigo era uma chance que você tinha de ser abençoado por Deus. E eles sabiam disso e se comportavam dessa maneira. Na verdade, o que havia essa posição desse mendigo, quando você se dirigisse a ele para dar alguma oferta, era como se ele dissesse assim, eu estou te dando uma oportunidade de você ser abençoado por Deus. Você vai ser abençoado por Deus se você ofertar para mim. E eles impetravam bênção sobre a vida da pessoa. Eu vi isso, eu estive numa região que segue a cultura do Oriente Médio, no norte de Moçambique, na África. E eu me lembro ali, porque ali é um lugar que está sendo muito dominado pelos muçulmanos, e eles carregam essa cultura junto. E eu estava exatamente naquele mês onde eles fazem as suas festividades, e havia um mendigo muito próximo ali de mim, que eu estava observando, eu estava num momento de espera, e eu vi aquela pessoa muito deformada, com muita dificuldade, sequer para ficar em pé. Quando um homem se aproximou e trouxe-lhe ali a oferta, aquele homem se levanta com muita dificuldade, uma mão mirrada, ele ainda estende a mão assim, pronuncia-se lá na língua deles alguma bênção. O outro, com uma cara muito, na sua aparência de um homem rico até, agradece, se humilha diante daquele que era o pobre, se humilha, recebe aquela bênção e sai. Era assim a cultura nos tempos de Jesus. Então, quando você dava uma esmola, aquele mendigo, por exemplo, ele diria assim para você, você será abençoado ao entrar e sair, a sua família será abençoada, seus amigos serão abençoados, e isso tudo em voz alta, em público. E aquele que ofertava era bem visto de toda a sociedade. Essa profissão, entre aspas, de mendigo, que era regulamentada, permitia esse tipo de identificação, quem eram essas pessoas. Agora, o cego da história, ele não tinha nenhuma formação. Mendigo, cego, desde criança sem ver, nenhum treinamento, nenhuma experiência de trabalho. Se ele fosse curado, e foi, se ele fosse curado, era um risco para ele. Porque esse homem ia sustentar do que depois? Ele sendo curado não poderia mais recolher ofertas, esmolas. Ele ia para o mercado de trabalho sem treinamento algum, sem saber o que fazer. Então, ser curado para esse homem era um risco. Trabalharia do quê? Sustentaria como? Não seria melhor permanecer cego com seu trabalho legalizado?
Por isso que quando ele chega para Jesus e pede, tem misericórdia de mim, Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? Porque poderia ser que ele estivesse apenas pedindo uma esmola, uma oferta. Tem misericórdia de mim, o cara é da descendência de Davi. Ele é descendente do rei, ele é da família real. O que o rei pode fazer por esse mendigo? Poderia ser entendido como um pedido ao futuro rei de uma ajuda social. É por isso que Jesus pergunta, Lucas 18, 41, o que você quer que eu lhe faça? E ele responde, Senhor, eu quero ver. Tem uma versão siríaca que diz, eu quero que os meus olhos se abram para que eu te veja. Numa dos eventos de Páscoa que tivemos na nossa comunidade, tivemos uma peça aqui, um musical, e uma das músicas contava a história desse cego sendo curado. E a letra da canção dizia assim, o cego, depois de curado, ele dizia, como eu vou esquecer o primeiro rosto que eu vi? Que coisa linda, uma poesia sobre Jesus. E aí então o texto termina dizendo, Lucas 18, 42, Jesus lhe disse, recupera a visão, a sua fé te salvou. O interessante é que aqui a tradução NVI fala, a sua fé te curou, a tradução de Almeida traz, a sua fé te salvou. A palavra grega usada aqui não tem um sentido fácil de se traduzir na língua portuguesa. É a palavra sozo. E essa palavra, S-O-Z-O, ela tem um significado muito mais profundo do que somente ser curado ou simplesmente ser salvo, porque na nossa mentalidade, quando a gente pensa assim, a sua fé te salvou, a gente pensa em termos de eternidade, de céu e de inferno. Ou seja, a gente pensa assim, esse homem vai para o céu. Mas o texto está dizendo mais do que isso. O texto está dizendo mais do que somente ele ter sido curado. Como aquelas pessoas dos tempos de Jesus não são como nós pensamos hoje em termos de céu e inferno, eles pensavam em termos da bênção de Deus para eles estarem vivos. Essa palavra sozo, que significa salvação, salvação para eles significa ter uma vida boa, curado, livre, podendo viver toda a sua vida no máximo, na sua plenitude. O que significa que Jesus está falando, homem, você está sozo, salvo. O que significa? Você está livre. Livre daquilo que tirava a tua alegria de viver. Livre daquilo que consumia a sua vida. Livre da opressão que essa sociedade colocava sobre você. Você é um cara livre, você é um cara salvo, você é um cara curado, você é sozo nesse momento. Foi isso que Jesus fez com esse homem. Esse é o texto. Daqui eu quero tirar algumas lições muito práticas que têm a ver agora comigo e com você. E eu quero começar aqui com essas 4 lições. Primeira delas. Não deixe passar esta chance que Deus está te dando para mudar. Há determinadas oportunidades que Deus coloca em nossa vida que a gente não pode deixar passar. E esse homem sabia que ele nunca iria ter uma outra chance como essa. Jesus estava ali e esse homem estava determinado a ser curado. Era a chance da vida dele. Literalmente, a chance única da vida desse homem era aquela, era naquele dia, era naquele momento, e ele gritou até ser atendido, correndo o risco de não ser. Mas ele insistiu. Ele foi para ganhar. Ele jogou tudo que podia. Ele deu o melhor de si naquele momento. Ele deve ter gritado muito ao ponto de irritar as pessoas ao lado, mandando calar a boca. Mas ele falou, eu não posso perder essa oportunidade. Queridos, quando a gente começa a perceber que estamos envelhecendo, eu não sei se você já percebeu que você está envelhecendo. Alguns estão olhando para mim e falaram, né, você está com um papo de tiozinho ultimamente, hein? Mas você não percebe isso? E se você percebe que está envelhecendo, você começa a perceber que você tem menos tempo para usar do que você já usou.
Se você pensar em termos de vida produtiva, aí eu já não estou falando mais de toda a nossa velhice, onde vamos curtir a vida, estou falando de vida ainda que vai produzir alguma coisa, talvez você tenha poucos anos pela frente. Quando isso acontece na vida da gente, nós precisamos começar a apressar algumas coisas. Eu preciso tirar da minha vida coisas que estão perdendo meu tempo e eu tenho que valorizar coisas da minha vida que estão fazendo, que estão produzindo algo, que estão me rendendo dias melhores. Tem uma história na Bíblia Sagrada. Domingo passado eu citei para vocês aqui Paulo apóstolo numa prisão. É possível que aquela prisão tenha sido uma prisão anterior a esta agora que eu estou narrando. Alguns anos depois, Paulo é preso novamente. Só que dessa vez foi decretado a sua morte. O que você faria se soubesse que iria morrer em pouco tempo, indeterminado? Você não sabe se 1, 2, 3 meses ou 6 meses. Paulo foi condenado pelo imperador César Nero. E o imperador que mantinha Paulo preso disse: condenado, vai morrer. O que de fato aconteceu, Paulo apóstolo foi decapitado. Não sabemos exatamente o ano e quando, mas sabemos disso. Agora, o que você faria se fosse o seu caso? Vou morrer. Não sei há quanto tempo de vida eu tenho, ou quantos meses me sobram, ou dias me sobram. Paulo escreve uma carta para Timóteo. Quando você ler a segunda carta a Timóteo, é o último escrito de Paulo apóstolo. E nessa carta, olha só essas duas frases de Paulo. Em 2 Timóteo 4,9 e 4,21, diz assim: procure vir logo ao meu encontro. Mais adiante, procure vir antes do inverno. Nas suas palavras, ele coloca um tom de urgência. Venha logo. E vinha antes do inverno. Se Timóteo demorasse um pouco mais, era provável que ele não conseguiria chegar até Paulo, porque viria o tempo do inverno e a navegação no Mediterrâneo para durante o inverno, porque tem ventos muito fortes. Foi o que aconteceu com Paulo na história anterior que eu lhes contei domingo passado. Paulo estava indo preso para Roma, chegaram num determinado porto. Paulo falou: senhores, não vamos seguir viagem, eu percebo que vai ser perigosa, já era a época do inverno, mas eles não quiseram ficar ali, que tinham que esperar 3 meses. Não quiseram esperar naquele porto onde estavam, porque achavam que não tinha muita infraestrutura. Vamos até um outro que é muito melhor. Nesse caminho vem o tufão e destrói o navio. Então, Timóteo, Paulo diz assim para ele: Timóteo, vem logo, vem antes do inverno, porque se você deixar para vir depois do inverno, se você deixar passar muito tempo, o inverno chega, não tem navegação, você não vai chegar até mim, e quem sabe quando você chegar eu já morri. Então tem que vir logo. A lição que eu quero tirar daqui e deixar conosco é essa: tem coisas que não podemos deixar para depois, pois não sabemos se esse depois virá. É isso que eu estou falando com protelar demais. É isso que eu estou falando de procrastinar. Você vai deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois, e quem sabe se o depois vai vir. Então tem determinadas coisas que não dá para deixar para depois. Precisamos apressar os nossos planos, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E isso pode ser coisa boa ou coisa ruim. Vamos lá. Quantos de vocês, por exemplo, carregam ainda no coração uma viagem dos sonhos? Vamos lá, eu estou levantando a minha porque eu também ainda não fiz. Isso. E aí? Vai deixar para depois? Quando é esse depois? Você vai fazer? Ah, Neto, mas não tem dinheiro. Então, quando é que você vai começar a guardar? Ah, não, mas tem que ver ainda algumas coisas. Então, quando é que você vai ver essas coisas? O sonho da minha vida é ir para um determinado lugar. Onde fica? Ah, num outro país. Legal, você já tem passaporte? Não. Ué.
Pelo menos vai tirar passaporte. Começa, faça algo, faça planos. Deixa para depois, você não sabe se depois vem. Eu estou falando de coisa boa. Quer ver situação ruim? Não vou pedir para você levantar a mão. Não vou pedir, mas eu quero que você seja honesto com você. Quantos de vocês carregam uma mágoa com uma pessoa e você ainda não perdoa essa pessoa, está em teu coração? Não levante a mão, isso é entre você e Deus. E eu te pergunto, você vai deixar para depois quando? Depois quando? Aí a pessoa morre e você fica com dor na consciência. Ou fica atrasando a tua vida. Porque quando você não perdoa, não é a pessoa que você está amarrando, é você que fica amarrado. Você não perdoar alguém e odiar alguém e achar que isso vai fazer algum mal para a pessoa, é a mesma coisa do que beber veneno e querer que o outro morra. É isso. Então quando que você vai fazer isso? Vamos falar de outras áreas. Tem gente que você ama e nunca falou para a pessoa. Tem gente próxima de você. Às vezes até uma situação familiar. Gente da tua própria família que você gosta e você nunca foi visitar. E você ama de verdade. Mas não faz. Quando é que você vai fazer isso? E se você é solteiro e solteira, é no outro sentido mesmo que eu estou falando também. Quando é que você vai chegar para aquela menina, para aquele rapaz e declarar? Se você não faz isso, a outra pessoa não vai saber. O que é que ela adivinha? Eu preciso confessar isso publicamente, preciso confessar para os irmãos que quem declarou o amor no nosso casamento foi a Magda para mim, porque eu sou tapado o suficiente para não notar que ela gostava de mim. E se ela não faz isso? Então, quando é que você, por exemplo, vai fazer alguma coisa que você propôs no seu coração como sendo sua missão, seu serviço a Deus, seu serviço à igreja? Eu conversei com um casal hoje, aqui na Carisma, e eles falaram, olha, já faz tempo que a gente vem uma vez, vem outra vez, mas nesse ano nós decidimos, nós vamos frequentar a igreja, nós vamos todos os domingos, nós precisamos aprender, precisamos estar com os irmãos, e estamos fazendo isso desde janeiro desse ano. Perfeito. Tomou uma decisão importante para a sua vida. Nós precisamos fazer algumas coisas antes que o inverno chegue. Não leve literal, porque você está doido para que venha o inverno com esse calorzão que você está passando aqui. Mas você entendeu dentro da poesia do texto. Talvez você precise se batizar, tomar algum compromisso. Entenda, talvez eu não tenha outra chance, talvez outra época seja tarde demais. Algumas coisas eu queria aqui trabalhar na nossa comunidade, e eu estava pensando, puxa, quando é que eu vou fazer? Eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou fazer primeiro, depois eu arrumo tempo. Preciso fazer, porque eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. Então vamos começar a fazer. Vamos começar a tomar passos nessas direções, porque precisamos fazer essas coisas. Não podemos deixar para depois. Tem coisas na vida da gente que precisam ser feitas, como diz no texto, antes do inverno chegar, ou jamais serão feitas. O Bartimeu sabia que nunca mais ele estaria tão próximo de Jesus como naquele dia, e ele não perdeu a sua oportunidade. Meu querido, hoje eu estou te desafiando algo, enquanto eu estou falando com você, eu acredito que o Espírito Santo aí dentro de você está falando na sua consciência, está falando dentro de você, você sabe algumas coisas que tem que mudar. Meu irmão, ou você aproveita, entenda bem, esta força da palavra de Deus, esse impulso que vem pelo Espírito Santo, que está falando com você hoje, ou você vai deixar essa palavra passar da tua vida e você vai perder esse momento. Aproveite esse momento, não deixe passar essa chance que Deus está te dando para mudar. Segundo princípio, de quem você mais teme a desaprovação? Eu estou perguntando isso porque esse mendigo,
quase perde o melhor de Deus para a vida dele por causa dos outros. As pessoas ao seu redor estavam impedindo de que ele chegasse lá. Trataram com desprezo, Jesus manda chamá-lo, ele vem, ele quase perdeu por causa de pessoas ao seu redor o desaprovando. Trazendo para a sua vida, seja sincero, de quem você mais teme a desaprovação. Meu querido, enquanto você é criança, você deve seguir os passos dos seus pais. Mas uma vez que você está na sua adultidade, há algumas coisas que seus pais não podem mais determinar na sua vida. Se você está seguindo a sua carreira só porque é a que seu pai queria que você seguisse, eu te pergunto quando é que você vai começar a viver a sua vida. Sem contar alguns de vocês que são casados e até hoje pai e mãe mandam no teu casamento. Eu achei o cúmulo, muitos anos atrás eu estava na casa de uma pessoa e eu descobri uma coisa, a mãe do rapaz determinava onde ia ficar o quadro dentro da casa dele. Tadinha dessa menina, dessa nora. Tem pessoas que não sabem se desvencilhar de empecilhos que o seguram. De quem você mais teme a desaprovação? Quem é essa pessoa? Agora, de quem você mais teme a desaprovação, essa pessoa é como um Deus, com letra minúscula, para você. E eu quero te lembrar que Êxodo 20, versículo 3, diz assim, não terás outros deuses além de mim, o Senhor diz. Eu acho que talvez muita coisa na sua vida pode ter sido atrasado, você nunca conseguiu chegar lá, porque você teme demais a opinião das outras pessoas, muito mais do que a opinião de Deus a teu respeito. No livro de Marcos, no capítulo 5, do 24 em diante, conta a história de uma mulher. Ela tinha uma hemorragia crônica, uma menstruação crônica, tentou tratamento médico de todas as formas, não conseguia cura. Ela resolveu um dia que a sua única chance era, igual do cego, Jesus está passando por aqui, se eu conseguir tocar nele, eu vou ser curado. Eu não preciso nem pará-lo, não preciso falar para ele falar comigo. Se eu conseguir tocar nele, eu vou ser curado. Agora, ela não teve medo da opinião das pessoas mais do que da de Deus. Por quê? Na sociedade daquela época era proibido o que essa mulher estava fazendo. Naquela sociedade, uma mulher com fluxo de sangue não poderia tocar num homem, tornaria o homem impuro. Algumas situações poderia até passar por apedrejamento. Seria um desrespeito público muito grande ela fazer uma coisa como essa. E essa mulher resolve o seguinte, ela entendeu, a sociedade me condena, a sociedade não me aceita, a sociedade condena o meu ato, mas eu tenho certeza, Deus me entende, Deus me conhece, Deus vai usar de misericórdia, Jesus vai ser misericordioso comigo. Ainda assim ela tentou fazer na surdina. Foi no meio da multidão e tocou em Jesus e para ela estava bom e ela viu que ela foi curada. Acontece que Jesus torna a coisa pública. Jesus para e fala, para aí, alguém me tocou. Um monte de gente tocou, Senhor. Não, alguém me tocou de modo diferente. Jesus foi olhando, cruzou o olhar com ela, falou, é você. É você. Talvez a mulher falou, pronto, partiu. Jesus abre um sorriso e fala, filha, a tua fé te curou. Vai em paz, seja livre desse teu mal. Jesus publicamente autoriza aquela mulher a fazer o que fez. Ela experimentou a graça de Deus, o amor de Deus naquele momento. Ela desrespeitou regras da sociedade, tocou em Jesus, mas confiou no amor de Deus por ela. Você acha que ela não sentiu medo? Sentiu. Eu acho que ela sentiu muito medo. Medo no durante, medo ao tentar, maior medo ainda quando foi descoberta. Querido, toda decisão que a gente vai tomar, toda coisa nova que a gente vai fazer, é novo para nós, é um paradigma novo, traz um certo medo. É natural do ser humano isso, porque é o desconhecido. Então você fica num impasse.
com um certo medo daquilo, mas é o momento em que você se agarra na graça de Deus, que você confia em Deus, que você ouve aquela voz de Deus no seu coração e segue. É nesse momento que você decide. Presta atenção nisso. Ou você deixa-se vencer pelo medo, e vai continuar onde está, ou você vai crer, ir contra todos esses medos e experimentar um novo momento de Deus na sua vida. E aí o que você vai fazer? É com você. Terceira lição que eu tiro desse texto. Assuma publicamente. Querido, fé tem que ser dito. É melhor quando a gente assume em público. Quer fazer um regime? Fale abertamente com o pessoal da tua casa. Todo mundo vai ficar no teu pé. Quando a gente faz algo em público, o público nos cobra. Mas isso às vezes é uma força que a gente mesmo precisa usar a nosso próprio favor. Quando nós assumimos algo em público, a gente dá liberdade para outra pessoa cobrar aquela decisão, e isso nos ajuda a nos firmar também. Algumas coisas você tem que assumir publicamente, e aqui, lembra que o nosso tema tem a ver com essa é a sua chance do novo começo, ou seja, não deixe essa chance passar. Quem sabe hoje mesmo, aqui, quem sabe agora, quem sabe no final do culto já, ou chegando em casa, é o dia, é a hora de você assumir algumas coisas claras com a sua família. Por exemplo, você tem um vício na sua vida e você precisa se libertar desse vício. Chega, assume hoje diante de Deus, chama seus familiares e fala: hoje é o dia que eu decidi abandonar tudo isso. Assuma, peça ajuda, peça cooperação. Abandono de um vício. Ou, por exemplo, como aquele casal fez: hoje é o dia que eu decidi que eu vou me comprometer mais com Deus na minha vida. Eu não acho esse tempo que a gente vem aqui para a igreja um tempo perdido. Eu acho um tempo investido. Eu recebo graça de Deus, eu saio diferente daqui. Eu recebo palavra de Deus, eu canto para Deus, eu tenho comunhão com os meus irmãos. Meu querido, põe isso na tua agenda. Domingo é tempo que eu vou dedicar para servir a Deus. É um compromisso. Fala isso para as pessoas ao seu redor. Talvez você tenha que assumir em público, principalmente dentro da tua casa, alguns cortes financeiros que vocês vão fazer. Fala: gente, é o seguinte, nós estamos apertados demais e hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cortar isso. Nós vamos cortar e todo mundo vai cooperar, todo mundo vai ajudar, porque nós precisamos enxugar nossas contas aqui. Então, a partir de hoje, nós temos que diminuir a conta de água, diminuir a conta de luz, nós precisamos um vigiar o outro, luz acesa, todo mundo tem direito de cobrar todo mundo, muito tempo no chuveiro, todo mundo tem direito de cobrar todo mundo. Ou você faz isso, ou você não consegue se resolver em algumas coisas que você precisa fazer. Mas tem uma aqui que eu queria propor para alguns de vocês. Essa eu gostaria muito que alguns fizessem. Eu queria ver algumas pessoas fazendo o seguinte voto. Você vai chegar para todo mundo que é teu amigo, todo mundo que é tua família, todo mundo com quem você fala bastante. Sabe aquela pessoa que você tem liberdade de contar tudo? É para essa que você precisaria fazer esse voto. Fala: olha, eu decidi, eu entendi que Deus não quer isso na minha vida, então eu quero abandonar um dos piores pecados da minha vida que eu tenho. Eu sou linguarudo e eu falo mal das pessoas. Então, a partir de hoje, eu não quero mais falar mal de ninguém. E eu te dou a liberdade para me repreender e para me corrigir. Aí é legal. Aí é legal. Porque a hora que você estiver lá com o seu mano, amigão, tu vai dizer: aí, meu beleza, e aquele que ela... Legal ele, né? Gente boa? Não vou falar mal. Não vou falar mal. Eu te falo essas coisas, eu coloco até num tom de humor para a gente decorar um pouquinho mais. Mas você não imagina o bem que você vai fazer para a tua vida, o peso que você vai tirar dos seus ombros se você abandonar esses pecados. A vida fica mais leve e muito mais gostosa.
Quando Jesus pergunta para o cara, Lucas 18, 41, o que você quer que eu lhe faça? E ele responde, Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. Jesus deu a ele a chance de decidir o seu futuro. Mas Bartimeu teria que assumir os riscos disso em público. Porque era um risco para ele. Você não vai mais poder pedir ofertas. Você não vai mais poder viver de esmola. Você vai ter que trabalhar e você não tem profissão nenhuma. É isso que você quer? Ele deixou claro, eu quero ver, eu pago o preço, eu quero essa mudança na minha vida. O homem assumiu em público o que ele queria. Jesus o curou. Querido, se Jesus te fizesse publicamente a mesma pergunta hoje, se Jesus chegasse para você hoje e falasse, o que você quer que eu te faça? E você vai ter que assumir publicamente o que você falaria. É assim que a gente tem que olhar esse texto, que é uma lição para nós, que algumas decisões que nós tomamos, quando assumimos publicamente, isso nos dá força para resolver essa situação na nossa vida. Quarto e último, deixe Jesus te dar um novo começo. Eu repito aqui um trecho do texto que nós já lemos. Lucas 18, versículo 42 e 43 diz assim, Jesus lhe disse, recupera a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho, glorificando a Deus. Esse é o fim da história desse homem, um final feliz. Esse final feliz pode ser seu também. Eu sei que tem aqui muita gente machucada. Talvez alguns de vocês não queriam nem vir aqui hoje. Talvez você veio porque já tinha combinado, marcou com alguém, veio e foi dessa maneira. Tem gente que está sobrecarregada com problema, gente que está passando por situações desagradáveis, dores na alma. Tem gente que está aqui e se sente sozinha, não tem com quem compartilhar. Gente de poucos amigos, gente solteira, gente sozinha, gente sem um romance, ou até gente casada, mas que não se sente amada. E talvez você tenha se identificado com o estado do Bartimeu anterior. Aquele que diz assim no texto, Lucas 18, 35, ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Eu estou feliz que você veio hoje aqui, porque Jesus hoje pode te dar um novo começo. Eu estou feliz porque hoje você pode descobrir um pouco mais da graça de Deus. A graça de Deus é uma força sobrenatural que nos ajuda a enfrentar situações difíceis e dolorosas nas quais nós não temos força para enfrentar. Um pai chegou assim para o menino e falou, filho, faz um favor aqui para o papai. Vai buscar aquele latão ali, aquele tambor ali, traz aquele tambor para mim. E o menino pequenininho foi lá, pegou o tambor e tentou empurrar, e não tirou nem do lugar. E não conseguiu. Tentou outra vez, não conseguiu, tentou outra vez, pegou o cachorro, a coleira do cachorro, amarrou lá no tambor, ajuda, nada. Chegou para o pai e falou, pai, eu não consigo. O pai estava querendo ensinar algo para ele, né? Pai, eu não consigo. Filho, você tentou de tudo? Tentei. Tudo mesmo? Sim, pai, tentei de tudo. Ele falou, não, você não tentou de tudo. Ele falou, o que faltou? Faltou você pedir minha ajuda. Faltou isso. Minha pergunta para você é, que tal pedir ajuda de Deus hoje? A situação está difícil, talvez você não tenha solução, talvez você não tenha ideias do que fazer.
Por que hoje não chegar para Deus e pedir para Deus essa ajuda? A graça de Deus não é só algo para garantir para a gente vida eterna. A graça de Deus é também para nos ajudar a resolver até as burradas da vida que a gente faz. Eu estou colocando dessa maneira burrada, porque algumas vezes nós somos vítimas, mas algumas vezes nós mesmos causamos aquilo. E às vezes quando a gente percebe, não sou vítima de nada, eu estou colhendo o que eu plantei, eu mesmo cometi essas burradas, eu estou nessa burrada aqui hoje. Pois é, a gente pensa assim, então eu tenho que sofrer? Não, meu querido. Graça significa favor imerecido, ou seja, você não merece, mas Deus vai te dar do mesmo jeito. Isso é graça. Graça é isso, é que você... mesmo que você não mereça, Ele quer te dar. Isso é graça. Lembra do que nós aprendemos no começo aqui sobre o que é ser salvo? Salvação significa ter uma vida boa, curado, livre, podendo viver a sua vida em plenitude. Esse cego, este homem, estava salvo, livre, sozo. Livre daquilo que tirava a alegria de viver. Livre daquilo que consumia a sua vida. Livre da opressão que aquela sociedade lhe impunha. Bartimeu estava cego, mas entenda a minha expressão aqui, ele tinha pelo menos o mínimo de visão de vida, o suficiente para ver que aquele Jesus que passava por ali era o único que poderia ajudá-lo. E você já percebeu isso? Que seu único caminho, a única solução, a única resposta é Jesus. Você está tentando de tudo para tirar o latão, esqueceu de pedir ajuda? Hoje é o dia. Eu quero terminar, vou pedir para você acompanhar em pé comigo. Eu vou só comparar dois textos, fique em pé comigo. Vamos comparar dois versículos, um do início da vida de Bartimeu e outro no final. Lucas 18, 35 e Lucas 18, 43. Coloca o texto para mim, por favor. Pois, obrigado. Lucas 18, 35. Um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Essa era a vida deste homem, essa era a sua história. Depois do encontro com Jesus, imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho, glorificando a Deus. Qual dessas duas frases descreve a sua vida hoje? Sentado à beira do caminho ou seguindo Jesus pelo caminho, glorificando a Deus? Qual desses dois estilos de vida você quer que seja o seu? Em qual deles você acha que tem mais alegria, mais satisfação? Em qual deles a vida tem mais sentido? Sentado à beira do caminho ou seguindo Jesus pelo caminho? Qual deles você quer que represente a sua vida? Um cara sentado à beira do caminho ou seguindo Jesus pelo caminho? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que sente que tua vida está com alguém que está sentado à beira do caminho. E não tem tido forças para trazer as mudanças necessárias para a sua vida. Ou talvez, até as mudanças que você já tentou, não são ainda suficientes. Quem sabe as forças já se esgotaram, as ideias já se foram todas, e você acha que a vida é isso mesmo. Quando aquele cego foi tentar chamar Jesus, tentaram impedi-lo. Quem estava tentando impedir, o que queria dizer com aquilo? Para de encher, tua vida é isso aí mesmo, cara. Não vai mudar. Será que você vai tocar Jesus? Aquela mulher de fluxo de sangue, se ela contou para algum amigo, alguma amiga que queria chegar até Jesus, talvez chegaram para ela e falaram, mas você já gastou 12 anos você está com essa doença. Já gastou todo o seu... Você era rica, você está pobre, agora você gastou com tudo quanto é médico. Nenhum médico resolveu. Você vai procurar mais uma segunda, terceira, quarta, uma 20ª opinião em Jesus? E tentaram desanimá-la também.
Mas você vai ficar dando ouvido aos outros, ou vai seguir essa voz que Deus está falando no teu coração hoje, para você mudar hoje? É decisão, querido. O tempo todo eu estou te falando aqui de duas coisas: decisão e não a procrastinação. Para de adiar suas decisões para depois. Decisão é para ser tomada agora. É hoje que você vai falar, por exemplo, vou cuidar da minha saúde. É hoje que você vai falar, por exemplo, vou resolver meu casamento. É hoje que você vai falar, por exemplo, vou romper com tal situação na minha vida. Hoje é o dia, querido. Não deixa passar essa oportunidade de Jesus mudar a sua vida. É hoje. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar você. No lugar onde você está mesmo. Mas eu gostaria de um sinal seu. Se este é você, você quer isso, você quer esta oração, você quer mudar, faz um sinal com tua mão. Eu quero orar com você. Fica só por alguns segundos com a sua mão levantada. Alguns segundos apenas. Fica com a sua mão levantada. Alguns segundos. Algum irmão da comunidade está perto dessa pessoa que levantou a mão? Dá uma situação bem amigável. Põe tua mão sobre ele aí, nela. Toca ele, toca ela. É bom a pessoa falar assim de não estou sozinho, não estou sozinha. Se alguém te tocou, abaixa a mão. Alguém ainda não te tocou? Se alguém ainda não te tocou, levanta a mão. Tocou, abaixa a mão. Alguém te tocou, abaixa a mão. Alguém te tocou, abaixa a mão. Alguém não te tocou, levanta a mão. Estou vendo algumas mãos levantadas, dá uma olhadinha aí do lado. Vê algum irmão que está com a mão levantada. Toca nesse irmão que está com a mão levantada. Olha lá no fundo, ó. Toca na pessoa. Tocou, abaixa a mão. Alguém te tocou, abaixa a mão. Isso. Lá no fundo. Tocou na pessoa, faz sinal para ela abaixar aí a mão. Isso. Lá no fundo, ó. Tem gente de mão levantada. Lá no fundo. Isso. Alguém toca. Agora vamos orar. Vamos orar. Senhor, que o meu irmão e a minha irmã encontrem força que precisa agora, na graça do Senhor, para poder tomar as decisões que precisa tomar. Que sua vida seja mudada, que os seus olhos sejam abertos, que se comece a partir de hoje, de agora, uma nova história na sua vida, uma nova página a ser escrita no seu livro. Que esse encontro com Jesus mude a sua história, marque esse dia. Que esse dia entre para as memórias da vida dessa pessoa como um dia importante de decisão, de mudança. O dia que Jesus me tocou. Meu Deus, cuida deles. Que eles percebam que o Senhor é o seu pastor e nada vai lhes faltar. Que eles percebam que o Senhor é o que vai guiá-los por pastos verdejantes, dando o melhor da vida para eles. Que mesmo que passem pelo vale da sombra e da morte, que não vão ter medo de coisa alguma, porque o Senhor estará com eles. Que eles comam do melhor. Seja preparada uma mesa diante deles, para que festejem, experimente ainda coisas boas dessa vida. E em seguida, a certeza de que passarão toda a eternidade com o Senhor, numa nova vida, num novo momento na transhistória. Obrigado a Deus pela salvação tão completa, que começa hoje, agora na nossa vida, e vai por toda a eternidade, de fé em fé e de glória em glória crescendo. Em nome de Jesus, que meus irmãos sintam o alívio do peso sendo tirado de seus ombros, e sintam o abraço de Jesus nas suas vidas. Em nome de Jesus.